Bom, eu tenho a impressão de que já podemos passar para a segunda palestra dessa nossa tarde, desse nosso encontro. Agradeço aos colegas, professores que foram entrando aqui ao longo desses minutos, desse começo de tarde. Agradeço também aos colegas professores dos campi, né, vários campi da Universidade Paranaense, espalhados aí pelo Paraná. Agradeço também, né, a outros professores e professoras que foram entrando aqui. Eu vi, por exemplo, claro que eu não vou conseguir falar de todo mundo, eu vi, por exemplo, o professor Luiz Manuel chegando aqui, o Gilberto, que foi mencionado na palestra anterior, foi nosso aluno no nosso mestrado há alguns anos, né, eu tive o privilégio de ter sido seu orientador na dissertação de mestrado, belíssima dissertação de mestrado. Então, agradeço a todos até aqui e vamos, então, com isso, dar início, desde já, à segunda parte dos nossos trabalhos, com a palestra da professora Tânia Lobo Diniz, que eu conheço já há bastante tempo, de nossa época em que nós fomos colegas contemporâneos no mestrado na PUC em São Paulo, nós entramos e saímos nos mesmos anos, né? Em 95 nós entramos, e em 97 nós saímos do mestrado. A professora Tânia é professora nos programas de mestrado e doutorado da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, profissional militante, e eu vou falar um pouquinho só, que eu estava olhando aqui algo sobre o currículo da professora para mencionar a vocês, falar um pouquinho só de como a professora Tânia tem conduzido as suas pesquisas e como ela mantém, por assim dizer, uma integridade no modo como ela vem desenvolvendo suas pesquisas ao longo dos anos. Vejam, a professora Tânia defendeu a sua dissertação de mestrado em São Paulo, na PUC, no ano de 97, como mencionei, sob orientação, ela escreveu a dissertação de mestrado sob orientação da professora Maria Helena Diniz, que também foi minha professora naquela mesma época, estudei com ela, a professora Maria Helena, um doce de pessoa, né? Faz tempo que eu não vejo a professora Maria Helena Diniz, mas eu gosto muito dela. E a professora Tânia escreveu sobre a arbitragem no Brasil e a então Lei 9.307. Vejam, ela defendeu a dissertação de mestrado em 97 sobre uma lei que havia acabado de ser aprovada, que é a lei de 96, a lei 9.307 de 96. Então, ela começou a escrever antes de a lei ser aprovada e entregou e defendeu a dissertação de mestrado com a lei, então, recém-aprovada, numa época, pessoal, que não havia internet como tem hoje, não havia doutrina sobre arbitragem como tem hoje. Hoje você acessa revistas internacionais do mundo inteiro, né, para pesquisar sobre esse tema, e naquela época não. Então, vocês, com isso, já conseguem perceber que estamos diante de uma das maiores autoridades no tema na doutrina brasileira, né, uma jurista de primeiríssima grandeza quando se fala do tema arbitragem. Eu acabei não provocando, porque o tempo é apertado, mas quando o professor Flávio falou algo ali sobre instituições internacionais, direitos internacionais, etc., direito internacional, etc., é também tema que vem sendo ao longo do tempo objeto de atenção da professora Tânia, e a tese de doutorado da professora Tânia, que ela defendeu em 2004, foi sobre um dos temas que naquela época eram pouco conhecidos, né? Tanto é que ela fez uma tese sobre a matéria, era um tema relativamente inédito, por assim dizer, por que não dizer, àquela época, assim como hoje, objeto de muito preconceito, que é sobre mediação, né? Para vocês terem uma ideia de como a professora se antecipou, né? Ela escreveu em 2004 sobre um tema que viria a ser objeto de uma lei específica, que é a lei da mediação, só em 2015, que é a lei 13.140, que a gente mencionou um pouco numa disciplina que eu e o Fábio Caldas temos em comum, e vai ser objeto de seminário de alguns dos mestrandos da turma nova na próxima semana, numa das próximas aulas. A professora vem se destacando, né, em pesquisas relacionadas ao tema, em sua atuação profissional também como advogada. Digo a vocês que é um motivo de muito orgulho poder dizer que eu conheci a professora Tânia enquanto ela também fazia mestrado e que fui colega dela, pelo menos ali por algum tempo, ali enquanto a gente teve algumas disciplinas em comum, ou pelo menos nas mesmas épocas. Professora Tânia, é para nós uma grande honra tê-la aqui conosco. Fazia muito tempo, eu acho que fazia, sei lá, certamente mais de 15 anos que a gente não conversava, né? Embora estejamos aqui
né, vizinhos, eu resido em Maringá, a professora Tânia em Londrina. Aguardo ansiosamente a sua palestra, porque eu sei que tem muito a aprender. Agradeço demais também a gentileza de aceitar esse convite que foi feito por minha culpa, em cima da hora. Professora, muito obrigado. Você tem a palavra, eu sei que você queria falar sobre arbitragem, eu também quero ouvi-la sobre arbitragem, mas fique à vontade para falar sobre o tema que você achar aí do seu interesse, que certamente será do nosso interesse também. Mais uma vez, obrigado, professora. Tem a palavra. Obrigada, professor João Miguel. É um prazer estar aqui com vocês. Como disse o professor, a gente se encontrou no mestrado, né? E eu tive o prazer de, na realidade, construir um trabalho junto com ele, numa disciplina da professora Maria Helena Diniz, e a gente acabou conversando bastante. Mas ele sempre foi essa pessoa que tem uma inquietude muito grande, que tem uma capacidade muito grande de trabalho, de produção, enfim, de questionamento, e que faz dele essa pessoa que vocês conhecem melhor do que eu e tem esse privilégio de conviver com ele. Vou cumprimentar o professor Celso, que já encontrei várias vezes, né, professor, aqui em Londrina, inclusive. A gente já dividiu algumas bancas e é sempre um prazer encontrá-los. E todos vocês que estão aqui, agradeço. Não sei se eu vou corresponder, na realidade, falar depois do professor Flávio é uma dificuldade, né, ele tem toda essa capacidade de quem trabalha com a comunicação, e que não é exatamente a minha área, apesar de que dizem que nós, professores, somos da comunicação. Mas o nosso ambiente de comunicação é um pouquinho diferente, né? A gente não precisa da ideia de fazer com que o público goste da gente, porque, afinal de contas, a gente tem a autoridade para estar diante do público. Então, a gente tem um pouquinho menos de habilidade que o pessoal da comunicação. Mas, se vocês tiverem um pouco de paciência comigo, a gente vai trabalhando. Esses mecanismos, para mim, eles são extremamente... eles me trazem, né, um apego, uma afetuosidade muito grande. Por aquilo que o professor Medina já falou. Eu comecei a estudar, e eu fui para o mestrado, eu queria estudar arbitragem. Aí me perguntaram, por que arbitragem? Porque se falava muito pouco sobre arbitragem no Brasil, né? Na realidade, todo esse projeto que acabou resultando na lei de arbitragem, ele estava começando no Brasil quando, né, eu comecei o mestrado. Mas porque eu estudava algo que o professor que me antecedeu estava aqui falando, e por isso eu gostei tanto da fala dele, não só pela temática, pela forma como ele expõe, mas porque eu estudava direito internacional, e eu estudava arbitragem no âmbito internacional. E a ideia de que a arbitragem, tanto pública quanto privada, ela me trazia aquela noção ou aquela ideia de que eu podia ter uma justiça que fosse mais próxima, né? Hoje os portugueses vão chamar esses mecanismos de justiça de proximidade, né? Nós vamos trazer a ideia de justiça cooperativa, e nós vamos trazer uma série de adjetivos, né, como tailor-made justice, que é do sistema americano, que é a justiça sob medida, e a ideia de que eu posso adequar a ideia de justiça a uma concepção de qual é o conflito com o qual eu estou me deparando, né? E daí a gente pode construir uma série de narrativas, uma série de questões que podem ser construídas a partir dessa noção do que são esses mecanismos. Eu vi que vocês trabalham, né, os meios adequados de solução de conflitos. Eu gosto ainda de falar de meios alternativos, porque eu digo que todos os meios são adequados, o judiciário também é adequado, né? E a gente não abriu mão do judiciário, nem quer abrir mão do judiciário. Aliás, vocês estão dentro de um programa que trabalha processo, né? Apesar de eu falar que a arbitragem é processo, mas não da maneira clássica do processo, então eu não vou abrir mão do processo, não vou abrir mão do judiciário. E eu acredito, o judiciário, ele é adequado, ele está aí para ser utilizado, mas eu também tenho outros mecanismos que possam ser utilizados, que mereçam esse apreço, essa atenção, e que vão atender a demandas de forma também adequada, mas que possam trazer essa característica específica de cada conflito para que eu construa
esse mecanismo e possa, enfim, trabalhar com mais propriedade cada uma dessas situações. Então, eu digo que nós, que trabalhamos com o direito, nós somos gestores de conflitos. Não os únicos gestores de conflitos, mas nós, enfim, estudamos para sermos gestores de conflito. E aí vem uma primeira situação. Como gerir conflitos? E aí entro numa fala também do professor que me antecedeu, onde ele dizia que nós estamos trabalhando na gestão, nós trabalhamos a ideia da sociedade, como ela trabalha, como ela evolui, mas nós esquecemos um pequeno elemento, que é a ideia de cultura, né? E nós trabalhamos dentro de um ambiente, e o que é essa cultura, né? Como é que eu poderia conceituar a cultura, né? A cultura, ela vai trabalhar com a ideia de conhecimento, a ideia de crença, a ideia de padrões, de valores, de práticas, de instituições, de relações humanas. E o direito, ele tem a sua cultura própria. E a cultura própria do direito é a cultura do judiciário, né? Então, se a gente olhar todo o programa de vocês, eu encontrei 2 disciplinas que vai falar desses mecanismos, né, que vão ser alternativos ou adequados de acordo com a perspectiva que você trabalha. E qual é um dos grandes desafios? Como trabalhar essa cultura em que nós, gestores de conflitos, vamos analisar qual é o mecanismo que é mais adequado ou apropriado ao meu cliente, ou ao problema, ou ao conflito que é trazido à minha presença. É o judiciário? Então vou ao judiciário. É o mecanismo tradicional? Não é o judiciário? Cabe uma arbitragem? Não é uma arbitragem? Cabe uma mediação? Não é um caso de mediação? Cabe uma conciliação? Ou eu estou dentro da gestão de contratos e eu vou falar de um dispute boards? Ou eu vou falar dos mecanismos híbridos? Do que é que eu estou tratando? Que tipo de relação é aquela que me foi apresentada para que eu venha trabalhar? E aí eu costumo usar uma alegoria, né? Eu digo que o professor José Eduardo Faria trabalha isso numa linguagem mais técnica, e eu gosto de usar a linguagem mais lúdica, né? Que é uma alegoria dos joguinhos de videogame, né? Então eu falo assim, a gente tem o Minecraft, que é um jogo mais atual, quem tem filhos ou quem, né, gosta vai entender do que eu estou falando, e eu tenho o joguinho de Atari, né? Então, quem está mais próximo já da minha idade, vai né? Apesar de que os novos, eu digo que ele é vintage hoje, revisitar os jogos antigos, né? Então todo mundo vai entender do que eu estou falando, mas talvez não no mesmo contexto no qual eu estou me inserindo. Mas, enfim, eu tenho 2 propostas aí, né? O jogo de Atari, ele é um jogo bastante fechadinho. Quando eu pego o jogo de Atari, eu tenho lá as fases muito bem delimitadas, eu sei como é que eu passo para outra fase, eu vou tendo que descobrir quantas navezinhas eu tenho que abater, ou como é que eu tenho que fazer, né? Enfim, eu vou estabelecendo mecanismos para que a cada fase ela vai se tornando mais complexa e eu vou descobrindo quais são as maneiras de eu superar essas fases. É o nosso processo. Eu tenho caixinhas nas quais eu defino, né, que tipo de objeto cabe, que tipo de movimento cabe, que tipo de estratégia eu vou utilizar, que tipo de técnica eu vou utilizar dentro dessas caixinhas que estão ali muito bem colocadas, que é o nosso processo dentro do judiciário. Bom, quando eu pego determinados objetos, essas caixinhas, elas começam a não se adequar. Esse objeto é redondo e a caixinha não fecha. Esse objeto é muito largo e ele não cabe na caixinha. E eu vou criando expedientes para adequar. Tá? Então, esses mecanismos alternativos, eles vêm exatamente para a gente verificar que tipo de situação é essa, que tipo de objeto, que tipo de partes se apresentam, que tipo de contexto eu estou vivendo, para saber como é que eu vou utilizar, ou que tipo de mecanismo eu vou utilizar para resolver essas questões. E muitas vezes o processo não se mostra adequado ou satisfatório para responder a essa demanda. Então eu vou buscar outros mecanismos. Tá?
O problema é que se nós formos ali até a década de 90, nós vamos perceber que o Brasil era altamente refratário. Nada disso cabia no panorama jurídico brasileiro. Né? Então, nós vivíamos plenamente dentro do joguinho de Atari. O que muda? Né? Muda é que nós estamos dentro de um ambiente altamente complexo. Na década de 90 foi o boom da ideia de globalização, né? E apesar de todas as críticas, não vou entrar dentro desse contexto, mas ela traz a necessidade de mudança, como dizia o professor, para situações complexas não adiantam saídas simplistas, eu preciso de mudanças altamente complexas, e eu preciso começar a trabalhar. Por quê? Porque as relações sociais, que jamais foram simples, se tornam ainda mais complexas dentro desse ambiente. E eu preciso, então, dar margem a atender essas situações e não aumentar o gap de acesso à justiça que já existia. Então, eu preciso criar expedientes, eu preciso criar mecanismos que atendam a essas demandas e a essa complexidade social que ela vai se apresentando e vai se tornando cada vez mais, vai se agravando cada vez mais com o uso das tecnologias. Né? Hoje, com a pandemia, eu vou dizer que a gente avançou ainda no tempo em relação a essa complexidade. E essas demandas, elas são colocadas no nosso colo para que a gente possa discutir e achar saídas para que a gente tenha alternativas para essas questões. Aí, o que acontece? Nós que vínhamos dentro do nosso joguinho de Atari, somos confrontados com uma situação em que essa complexidade não cabe nas nossas caixinhas. Por quê? Porque o mundo não é o jogo de Atari. O mundo cabe mais dentro da ideia do jogo do Minecraft. O que é o jogo do Minecraft? Quais são as etapas? As que você quiser. Com quem você joga? Dependendo de quem se apresenta. Quem é o líder? Depende da missão ou da forma como você se organiza. E hoje você é líder, amanhã você é parte da equipe e amanhã você é oposição à equipe. Então, como é que essa vida dentro do jogo se organiza? Depende de como você pretende participar do jogo, depende de com quem você joga, depende de quais são os seus objetivos. E é muito mais próximo da nossa vida. A nossa vida é assim. A gente não tem, né, não existe uma linearidade na nossa vida, né? A gente, ora, transita com algumas pessoas, ora transita com outras, ora, né? Eu concordo com várias coisas do que o professor falou, discordo de outras. Ótimo, que maravilha, porque nós somos seres humanos individualizados e é isso que faz com que a humanidade tenha como construir, tenha como edificar a ideia que nós chamamos de civilização. Nós fazemos uma construção civilizatória a partir das nossas diferenças. Mas elas têm que caber na vida e elas têm que caber dentro dos mecanismos de solução de conflitos. Então, quando eu trabalho os mecanismos alternativos, eu costumo dizer que eles estão muito mais dentro do Minecraft do que do jogo de Atari. Por quê? Porque eu vou adequar aquela jogada, eu vou adequar aquele movimento de acordo com a situação que é trazida. Né? Então, a hora você vai estar dentro de um grupo, a hora que você vai estar dentro de outro. É óbvio que isso não se dá dentro de um ambiente em que cabe qualquer coisa. Não é isso que se propõe. Né? Porém, a partir de determinados vetores que são ali colocados, eu trago de volta a ideia de autonomia para esse ambiente em que nós vivemos. Aí alguns vão dizer, mas eu tenho a hipossuficiência, eu tenho, né, uma sociedade de pessoas onde eu tenho um nível cultural que muitas vezes não condiz com aquela, e eu preciso de proteção. Eu costumo dizer que na psicologia a gente trabalha a ideia de proteção, é como criar filhos. Se você leva os seus filhos debaixo do braço, né, a vida inteira, provavelmente você vai ter um filho de 40 anos dentro de casa sendo sustentado por você. Então, não é esse o nosso objetivo. Então, em algum momento, a gente tem que criar mecanismos em que eu permita que esses nossos filhos se exercitem e busquem os seus objetivos, né? E busquem. Se eu posso criar o problema, eu posso criar a solução para o problema, né? E se a gente fala de democracia, a democracia, ela passa também
porque pela capacidade que cada um tem de assumir o controle da sua vida e assumir o controle daqueles problemas que são trazidos para dentro desse contexto. Então, eu sempre trabalho essa ideia dos meios alternativos dentro desse ambiente democrático. E aí, alguns vão dizer o seguinte, esses meios alternativos não são democráticos, eles surgem dentro de um ambiente que é o ambiente do capitalismo e de servir ao capitalismo. Eu diria o seguinte, o capitalismo está aí colocado, a questão é como nós vamos trabalhar com o capitalismo, como nós vamos trabalhar com as externalidades que surgem desse capitalismo. E dentro dessas externalidades, eu simplesmente afastar a ideia dos meios alternativos perder a oportunidade de trabalhar com a ideia de autonomia, porque eu tenho a hipossuficiência. Então, eu posso adequar esses mecanismos trabalhando também essa ideia de hipossuficiência. Quando nós chegamos dentro desse contexto, né, e aí eu acho que alguém já mencionou alguma coisa nesse sentido, né, a gente tem um contexto que é um contexto de mudança cultural que é traduzido a partir de uma agenda internacional, né, que é a agenda do Banco Mundial, é a agenda esqueci o nome dessa agência americana para desenvolvimento, se alguém lembrar o nome dela depois, né, que é a USAID, né, eles trabalham exatamente com essa promoção. O que essas agências internacionais trabalharam? Tanto essa agência americana quanto essas duas grandes instituições internacionais, o Banco Interamericano e o Banco Mundial. A reformulação do sistema judicial nos estados. Por que reformular o sistema judicial nos estados? Bom, alguns vão dizer, é a agenda neoliberal que quer trabalhar. Bom, eu começo dizendo que eu sou liberal. Se eu não fosse liberal, eu não ia trabalhar nenhum desses institutos, eu não estaria aqui conversando com vocês, né? Mas também a gente não vamos radicalizar a ideia de ser liberal ou não ser liberal. Segundo, né, eu tenho uma situação que é a própria ideia de conflito. Aonde o conflito surge? Né? O conflito surge, na maior parte das vezes, quando eu tenho dificuldades em mediar nos relacionamentos sociais o alcance dos nossos objetivos. E essa mediação do alcance dos nossos objetivos, na maior parte das vezes, vem dos canais de comunicação e como eles acabam sendo truncados. E quanto maior a diferença da forma como eu trato as situações, tanto maior o ruído desses canais de comunicação. Se eu pego, dentro do direito material, noções muito distintas do direito material, provavelmente, se eu estou no âmbito das relações internacionais, né, eu vou ter uma dificuldade no enfrentamento dessas relações. Vamos pegar relações de consumo. Tá? Uma das conferências interamericanas que trabalham a ideia de unificação do direito nas Américas trabalha exatamente com as relações de consumo. Por quê? Bom, porque o comércio internacional não é só o comércio das grandes empresas, é o comércio também do indivíduo que entra na internet e faz uma compra de passagem, que faz a reserva de um hotel, que não vai muito longe, que entra num site e compra uma camiseta, e essa camiseta vai ser entregue na casa dele. Isso é comércio internacional. E como é que eu resolvo? Se eu tenho noções distintas de como se dá esse contrato, se eu tenho noções distintas de como se dá a proteção desse consumidor, eu provavelmente vou gerar mais atrito nessa relação que está estabelecida. Tanto dessa pequena relação, quanto daquele grande comerciante que trabalha dentro desse cenário internacional, ou aquele grande investidor que está dentro do cenário internacional. Então, eu vou criando situações de ruído. Se eu vou estabelecendo
situações em que eu possa diminuir esse conflito, ou diminuir esse ruído, eu também diminuo as relações de conflito, ou as possibilidades de conflito. Bom, surgem uma série de situações. Eu posso falar da lex mercatória do ponto de vista positivo, do ponto de vista negativo, e eu posso falar da lex arbitratis do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo. Então, vamos falar de uma forma neutra. Tem coisas boas e tem coisas ruins, né? De qualquer forma, para que eu faça com que esse ruído seja menor, eu preciso fazer com que a legislação dos estados, elas também trabalhem essas questões de forma mais harmoniosa. Se eu tenho tratamentos muito díspares, às vezes a mesma norma internacional, ela vai ser trabalhada e interpretada internamente de forma distinta. Então começa todo um movimento, e aqui, basicamente, do ponto de vista da justiça, de trabalhar a mudança de todo o sistema ao redor do mundo. Então, eu tenho um processo de aproximação do nosso direito processual, da common law, e eu tenho todo um processo também de harmonização da legislação do direito material. Tá? O que para nós, do direito internacional, posso até trabalhar a partir de quais são esses vetores, mas eu estou trabalhando com a ideia de diminuição de ruído dentro desse contexto. Ora, quando eu trabalho isso, né, e eu tenho milhões investidos pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano, pela agência americana, inclusive pelo Banco Mundial no Brasil, né, eu tenho 2 grandes projetos de modernização do judiciário brasileiro e que redundaram em várias mudanças, né, quando eu estudei processo na faculdade, a citação ela era por edital, né? Quando eu já estava dando aula na universidade, veio a primeira reforma do processo que traz a citação hoje, né, pela via postal. E aí ela vem exatamente dentro desse contexto, desse padrão internacional. E hoje a gente começa a falar e fazer a citação pelo WhatsApp, né? Então, vejam bem, a gente vai incorporando uma série de mudanças, inclusive da tecnologia, em como é que eu vou trabalhar todos esses padrões que estão aí estabelecidos. Apesar das críticas que se faz em relação a essas mudanças, eu ainda defendo esse padrão de mudança, né? Porque apesar de toda a questão de estar inserida dentro de um padrão mercantil, dentro de um padrão de uma economia globalizada, ele serve para estabelecer padrões mais igualitários e, com isso, reduzir essa ideia de ruído. O problema é como é que nós vamos trabalhar com essas questões. É por isso que quando algumas pessoas me perguntam aonde eu posso buscar a discussão a respeito desses mecanismos, eu digo, em qualquer lugar do mundo, porque se discute arbitragem nesses padrões que nós discutimos em qualquer lugar do mundo. Talvez, né, e aí que os processualistas não se zanguem comigo, mas muitas vezes quem traz o processo para dentro da arbitragem, na realidade, contamina a arbitragem. Porque a arbitragem, apesar de ser jurisdição, né, na minha perspectiva, ela não é esse processo que é trabalhado e que a gente aprende, né, e que é o básico do que a gente ensina nos cursos de direito, reproduzindo essa cultura que está aí colocada, e depois a gente traz a arbitragem e diz, olha, nós vamos trabalhar dentro de um novo ambiente. Bom, esse ambiente desses mecanismos, ele pode até ser algo que no Brasil a gente entende como novo, né? Quando saiu o Código de Processo, eu lembro que as pessoas me perguntavam, nossa, mas arbitragem pode? Eu falo, pode dessa forma? Sim, mas onde está isso? Falou, gente, tem uma lei que já tem quase 20 anos, que criou um sistema próprio para isso. Tem lei, tem. Eu lembro que uma vez eu falei disso e alguém perguntou, é arbitragem de futebol? Não, gente, não é arbitragem de futebol, não tem nada a ver com futebol, né? Mas, enfim, se a gente for olhar ao redor do mundo, a Argentina, os Estados Unidos, a China, a França, a Inglaterra, a Noruega, Nova Zelândia, Bolívia, Salvador, Costa Rica,
Colômbia, né? Por incrível que pareça, a Colômbia está muito na nossa frente, incrível que pareça, até parece preconceituoso, né? Mas a Colômbia saiu na nossa frente e ela é um estado que tem uma estrutura menor do que a nossa, uma pujança do ponto de vista econômico menor do que o nosso, mas está muito à frente na tratativa desses mecanismos, né? E aí eles passam a se preocupar com essa ideia, né, que é aquilo que o Capelletti dizia, de terceira onda, e depois o Economia vai falar de quarta onda, né, que hoje a gente fala, eu preciso dessa cultura, dessa transformação cultural, aonde eu vou dizer qual é esse tratamento que eu vou dar a essas questões. E, ao mesmo tempo, eu saio de uma preocupação de ampliar esse gap, ou, perdão, de diminuir esse gap de acesso à justiça, né, e retirar da mão dos profissionais de direito, né, o professor falava, olha, nós temos um monopólio do profissional de direito, que é o judiciário, né, e quando eu falo dos meios alternativos, eu estou falando exatamente de tirar esse monopólio do profissional de direito, e eles perneiam um monte, né, mas eu saio disso e entro dentro de um ambiente hoje que é de falar do tratamento ético que se dá a esses mecanismos e como é que eu vou trabalhar dentro desse ambiente a necessidade de conseguir fazer com que todo esse possível benefício ele não seja perdido a partir do mau uso e da importação de determinadas práticas para dentro desses instrumentos, né? Então, hoje, uma das grandes preocupações é a preocupação ética no enfrentamento dessas questões. Bom, de qualquer forma, quando a gente fala desses mecanismos, né, eu gosto de falar da ideia de cultura da paz, e vários autores vão trabalhar a partir da cultura da paz, mas não quer dizer que o judiciário não tem uma cultura de paz, não é nada disso, né? Só que a ideia de tratamento muito mais próximo, que a possibilidade efetivamente de tratamento do conflito, a gente vai encontrar muito mais fora do judiciário do que dentro do judiciário, né? Então o judiciário trabalha ainda dentro dessa ideia de decidibilidade. De qualquer forma, esses mecanismos, eles vão vir dentro desse contexto em que eu tenho uma complexidade das relações sociais aumentando, e eu tenho a necessidade de criar mecanismos que atendam a essa complexidade. Vocês já imaginaram vocês fazerem uma compra lá naquele, não vou lembrar o nome, daquele site, que para mim não era chinês, depois eu descobri que era chinês, que vende, você compra de tudo ali, né? Eu não vou lembrar o nome, se alguém me der a cola eu agradeço, mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, vocês já imaginaram vocês fazerem uma compra e aquele produto chegar para vocês não era exatamente aquilo que vocês queriam, né? E aí, como é que eu vou... AliExpress, obrigado. Como é que eu vou fazer para resolver essa questão, né? Eu vou entrar com uma ação, e aí eu não tenho nenhum representante no Brasil do AliExpress, e eu vou ter que entrar com uma ação lá na China. Tudo bem que o AliExpress, ele resolve isso porque ele te manda um outro produto. Ele fala, não precisa nem mandar de volta para mim, porque é muito caro você embarcar o produto de volta, né? Eu mando outro para você se tiver problema. Que é uma forma, né, de tratamento e de credibilidade que esse sistema funciona. Mas vamos dizer que você tivesse que entrar com uma ação, como é que você faria? Vamos dizer que você comprou um pacote de turismo, você chegou lá e não deu certo, né? Em tempos de pandemia, você chegou, não pôde sair, aquilo que foi prometido não foi dado, e você quer o seu dinheiro de volta, ou você quer... Né? E aí começa o problema. Essa empresa, você descobre que tem um telefone no Brasil, então você consegue acionar alguém no Brasil, mas depois, para você receber, você estava lá na Itália, você vai ter que acionar lá no sistema europeu para você receber lá na Itália. Bom, provavelmente você vai desistir, porque o quanto você vai gastar para acionar na Itália não vai resolver o seu problema, né? Então, eu digo que a gente cria também aí um gap de acesso à justiça. Por quê? Olha, mas quem está comprando um pacote de turismo não é alguém que seja, né, um desfavorecido, porque a gente costuma falar de déficit de acesso à justiça quando eu falo do pé descalço, quando eu falo daquele cara do chinelo havaiana, que o juiz diz que ele não pode entrar no fórum, né, e que são situações absurdas.
Mas não é só esse o déficit, né? Eu tenho déficit de acesso à justiça em vários níveis, e todos eles têm que ser trabalhados, né? Eu tenho lá o grande empresário, que para nós é um grande empresário, e que não entende nada de direito do comércio internacional, e vai fazer uma compra, e aí ele escolhe um dos incoterms, que não era nada daquilo que ele entendeu que era, e quando ele termina a compra dele, não deu certo. E aí esse produto, ele imaginou que ia ser entregue no pátio da empresa dele, ele tinha que pegar no pátio da empresa que ele comprou, ele imaginou que ia ser colocado a bordo, e ele não é colocado a bordo, ou o navio sai e fica parado, né, porque ele acaba encalhado lá no canal de Suez, e aí eu tenho todo um prejuízo com a carga, e ele não sabe de quem é a responsabilidade, porque ele não tem expertise, ele não precisa ter expertise, ele entrou lá no site, fez a compra, né? E aí eu tenho uma série de situações. Como é que eu trabalho com esse empresário? Então, em todos os níveis, eu encontro deficiências de acesso à justiça. Dentro desse ambiente, né, dessa complexidade que a gente vai encontrar aí, e ela vai se estender hoje para a família, para a escola, para as organizações públicas, para as organizações privadas, a gente cada vez mais exige, né, a sociedade ela vai se tornando mais complexa. Eu adoro quando as pessoas dizem, na minha casa não era assim. Eu falo, na minha casa também não era, e continua não sendo, né? Mas na casa do outro é, porque a casa de cada um é diferente. O que mudou? Mudou que os nossos filhos, nós mesmos, né? E os nossos netos e os filhos de vocês que estão aqui hoje, eles têm mais acesso à informação. Eles conseguem estar mais antenados, e eles trazem mais conflitos para dentro de casa, e levam mais conflitos para dentro da escola, né? E a forma como a gente acessa também é diferente. Como é que eu trabalho tudo isso? Como é que eu lido com toda essa conflituosidade? Bom, no sistema mundial, né, dentro desse contexto cultural, o padrão que se escolheu foi exatamente o de trabalhar esse sistema que é conhecido no sistema americano como sistema de justiça multiportas, né? O americano começa a trabalhar isso porque o sistema dele é muito caro, então ele vai para a arbitragem, daí os processualistas lá passam a trazer todos os obstáculos do processo para dentro da arbitragem, eles fogem para a mediação, e assim nós vamos construindo estruturas para trabalhar, né? Mas essas estruturas, elas acabaram se revelando, até certo ponto, bastante satisfatórias para trabalhar com esse ambiente multicultural, né, esse ambiente extremamente complexo dessas relações. Então, se a gente for olhar, né, para a Uncitral, que é basicamente a instituição que trabalha com a promoção desses mecanismos no comércio internacional, a gente vai ver que no sistema da Uncitral, nós vamos encontrar a Convenção de Nova York, que é anterior à Uncitral, mas ela está ali colocada, né? Ela está lá na década de 50 do século passado, e ela vem num trabalho de construção, até que na década de 90 ela explode. E hoje, a arbitragem no mundo, ela é o sistema por excelência do comércio internacional, né? Se vocês tiverem a curiosidade, olharem no mapinha ali da Uncitral, ela corresponde a mais de 95%, 97%, agora eu não vou lembrar exatamente o dado, do comércio mundial, né? Ou seja, o comércio mundial hoje trabalha com a arbitragem, e o Brasil está inserido nesse contexto. A mudança da lei brasileira, lá na década de 90, ela vem exatamente para adequar o cenário brasileiro a esse contexto do cenário mundial, né? Então, eu mudo completamente a perspectiva da legislação brasileira em relação à arbitragem, né? Tanto vocês já estudaram isso, eu afasto as normas que existiam no Código de Processo, as normas que existiam no Código Civil, e crio todo um sistema próprio para a utilização da arbitragem no Brasil. Bom, o que aconteceu? Porque de 96 a 2015, pouca gente conhecia da arbitragem, e muito pouco se estudava da arbitragem nas escolas de direito. E quando, em 2015, eu estava na comissão da OAB, e alguém perguntou para mim, por que é que a arbitragem não havia alcançado sucesso em quase 20 anos da lei?
Eu respondi, talvez porque você esteja procurando no lugar errado. Porque a arbitragem naqueles 20 anos alcançou muito sucesso no ambiente para o qual ela foi criada, que foi o ambiente do comércio internacional. E nós saímos de um Estado que não tinha praticamente árbitros, que não tinha nenhum tipo de penetração ou de destaque, né, na arbitragem, no comércio internacional, e até um Estado que era considerado altamente problemático, porque nós tínhamos as cláusulas e fugíamos das cláusulas a partir do nosso judiciário, né? Então se criava uma série de expedientes para tentar fazer com que essas cláusulas fossem cumpridas, geralmente a partir de cláusulas penais, mas o Brasil era considerado péssimo, e isso acabava incidindo no custo dos contratos, porque as cláusulas de arbitragem, elas são nos contratos cláusulas de garantia e de estabilidade dos contratos, e elas servem para cálculo do custo do contrato. Então, se eu tenho uma cláusula de arbitragem que é dentro de um Estado, onde as pessoas conseguem se evadir do uso da cláusula, eu coloco o custo disso no preço do contrato. Se eu tenho um contrato onde eu não consigo usar arbitragem e eu vou para o judiciário é moroso, que é o caso do Brasil, eu ponho o custo disso no contrato. Então, os nossos contratos eram muito mais caros. Não é à toa que a arbitragem ela passou a ser utilizada, e agora com a nova lei de licitações, ela vem de forma bastante clara ali, autorizando inclusive a mudança, né, para a inserção das cláusulas nos contratos já em vigor e que não tenham, porventura, a utilização dessas cláusulas. Né? Por quê? Porque ela cria um ônus dentro desse contrato. Então, a arbitragem, ela é, do ponto de vista da análise econômica dos contratos, um elemento de diminuição do custo do contrato e de estabilidade do contrato. Então, eu trago esse contexto aqui para dentro da legislação brasileira. E quase 20 anos depois, eu vou encontrar um contexto em que o Brasil tem grandes árbitros, reconhecidos internacionalmente, nas principais câmaras de arbitragem, como é a CCI, que antes o Brasil tinha muito pouca importância, hoje o Brasil tem uma relevância bastante grande na CCI. Eu passo a ter câmaras muito bem estabelecidas no âmbito do Brasil e excelentes árbitros formados no Brasil, atuando internamente e internacionalmente. Mas, geralmente, nos grandes contratos, geralmente no comércio internacional ou nas grandes relações mercantis dentro do Estado brasileiro. Então, deu certo durante 20 anos nesse segmento. Mas eu dizia o seguinte, quando as pessoas me perguntavam, né? A arbitragem serve para esse grande contrato e serve para o caso do pipoqueiro. O problema é que essa arbitragem do grande contrato, né, ela tem todo um padrão que deve ser seguido até pela própria estrutura de quem participa dessa arbitragem. Então, a questão ética, a questão procedimental, tudo isso tem que ser trabalhado de acordo com essa complexidade. E o caso do pipoqueiro que vendeu o pacotinho de pipoca, só tinha piruá dentro, e o cara quer, né, e eles começam a discussão. E não conseguiram fazer uma conciliação, mas vão fazer uma arbitragem, se ele vai dar pipoca de graça para ele por alguns dias, se ele, né, vai devolver o dinheiro, como é que resolve a questão? Serve. Esse árbitro aqui não precisa de toda a sofisticação daquele árbitro, os padrões aqui vão ser muito mais simples, e é claro que eu tenho uma estrutura menor. Então, desculpa a brincadeira, né, mas para a gente mostrar que, na realidade, a arbitragem, ela cabe num amplo espectro de relações. Só que eu tenho que adequar para cada uma dessas relações que tipo de arbitragem eu vou fazer, que ambiente eu vou trabalhar e quais são as estruturas que vão ser criadas de acordo com cada um desses objetos que estão aí sendo colocados para que a arbitragem trabalhe. Né? Nesses primeiros 20 anos, praticamente, a arbitragem se voltou para esse ambiente para o qual ela foi construída, comércio internacional. E aí, as bases nas quais nós discutimos a arbitragem hoje, inclusive no Brasil, elas estão todas pautadas nesse ambiente que é o ambiente do comércio internacional. Bom, em 2015, a gente tem a lei de mediação, que demorou, né, uma discussão se precisava da lei de mediação, se não precisava da lei de mediação, e eu tenho o Código de Processo. Os dois trabalham na mediação, mas eu digo que o Código de Processo
apesar deles, né, está mais voltado para a ideia do endoprocessual, e a lei de mediação está mais voltada para a ideia do extraprocessual. Então, mas os dois, né, trabalham dentro desse ambiente. Qual é o grande diferencial para mim do Código de Processo? Quando eu vou lá para os princípios, e principalmente quando eu começo a trabalhar nos considerandos do Código, e ele traz, né, toda uma proposta de participação colaborativa das partes. Então, o princípio, né, do processo colaborativo, ele é colocado de uma forma bastante exponencial dentro da ideia do Código de Processo e dentro dos considerandos. E isso faz com que a nossa leitura de todo o processo tenha que ser diferente. E ele já começa dizendo, olha, pode usar arbitragem, pode usar mediação, pode usar conciliação, e inclusive eu vou trazer isso para dentro da estrutura do judiciário para facilitar esse uso. Ou seja, ele muda completamente a ideia de contexto. Né? Não é o nosso objeto aqui, mas a gente poderia falar se essa justiça multiportas brasileira é uma justiça multiportas ou não é, se os pilares da justiça multiportas, eles estão aí sendo obedecidos, ou, né, se eles conseguem trabalhar essa questão ou não, mas enfim, eu tenho essa ideia de uma justiça multiportas, de uma certa forma, compondo o sistema brasileiro. E eu tenho uma abertura para a utilização desses mecanismos dentro do direito brasileiro. Isso fez com que as escolas de direito se preocupassem em estudar mais, isso fez com que as pessoas descobrissem que isso existia, né, e até a OAB recepcionasse quem estuda ou quem trabalha com esses mecanismos, né? Hoje a gente tem comissões dentro da OAB que vão trabalhar com esses mecanismos. Antes a gente não era nem aceito e a OAB achava que era um absurdo. Eu digo mais, quem trabalha com esses mecanismos hoje, né, não sei se vocês já viram, tem uma pesquisa da Universidade Queen Mary, né, no Reino Unido, e ela diz que dentre as profissões que vão deixar de existir, está a profissão do profissional de direito, né? E aí, aliás, ela diz que não vai ter profissional de direito, não vai ter mais administrador, não vai ter mais o contador, e aí eu sou diretora do Centro de Estudos Sociais Aplicados na Universidade Estadual de Londrina, né? O que tem lá? Exatamente esses cursos. Eu falo, nossa, ainda bem que eu virei diretora agora, porque daqui a alguns anos não vai ter mais o César, né? Porque nenhum dos cursos vai existir mais. Mas, na realidade, eu acho que a perspectiva é quem é esse profissional do futuro, né? E esse profissional do futuro é aquele que vai estudar, como dizia o professor Flávio, o direito internacional, que vai se preocupar com esse processo internacional. Quando eu falo para os alunos que existe processo internacional, os alunos perguntam, o que é isso? Mas eu tenho um processo internacional da Corte Interamericana, eu tenho processo internacional na Organização Mundial do Comércio, eu tenho processo internacional no Tribunal Penal Internacional, eu tenho processo internacional nas estruturas semi-judiciais da Organização dos Estados Americanos, da Organização das Nações Unidas, né, na Organização Internacional do Trabalho, e eu tenho processo, e eu trabalho com isso, né? Eu não sei se vocês trabalham, mas as competições, né, os multicortes, trabalham exatamente com essa ideia de levar os nossos alunos para ter contato com essas realidades que estão aí colocadas. Porque o mundo, por mais que, né, alguns digam, olha, não tem, a globalização está aí, gente. Tá? Olha, eu vou parar a globalização. Só se a gente cair dessa salinha que a gente está aqui mais e, né, vão ter uma hecatombe, não existe mais comunicação, eu vou voltar no tempo. Mas enquanto eu tiver tecnologia, a ideia é que eu tenha uma possibilidade. O professor Miguel estava dizendo que ele convidou um professor de Portugal e o professor vai estar aqui daqui a pouco. Né? Então eu preciso até terminar minha fala porque o professor vai entrar no meu lugar. Veja bem, esse professor está do outro lado do mundo, e ele vai sair daqui e vai falar para a pessoa da Colômbia. Vocês querem mais globalização do que isso? Né? Nós estamos trabalhando, eu estou aqui em Londrina, eu acho que o professor José Miguel está em Maringá.
o outro professor está em Curitiba, né? E vocês estão espalhados pelo Paraná e talvez por alguns estados aí ao redor do Brasil. Nós estamos todos aqui reunidos, né? Então, veja bem, eu preciso trabalhar com essa ideia de que eu, né, tenho que promover mecanismos aonde eu tenha essa interação desse profissional que entende o contexto onde ele está inserido, que o mundo não é mais a sua localidade faz parte de um contexto maior, que o direito internacional interfere na nossa vida, né? Por isso que eu gostei da fala do professor, porque na realidade ele interfere no direito constitucional, ele interfere no processo, ele interfere no direito penal, né? Eu tenho um processo penal essencialmente negociado hoje, a justiça penal é uma justiça negociada, e todo é desse trabalho, né, de aproximação do sistema internacional. Então, vejam bem, nós estamos trabalhando dentro de uma ideia de uma cultura jurídica global. Se a gente não for entender o que é essa cultura jurídica global, e essa cultura jurídica global, ela aponta para esse profissional que vai trabalhar com essa gestão de conflitos, e essa gestão de conflitos, ela vai ter uma menor parte no judiciário e a maior parte fora do judiciário, então, provavelmente, nós não vamos ser profissionais de direito no futuro, porque nós não vamos estar preparados para enfrentar esse profissional de direito que vai ser demandado futuramente, né? Mas a gente está traçando esse caminho, né? Eu digo que o professor Ricardo Sterci, ele dizia, olha, são poucos os programas que tiveram a coragem nos últimos anos de colocar essa disciplina. Agora, com o Código de Processo, ele vem aumentando, mas ainda assim de uma forma bastante tímida. As pessoas têm medo de discutir esses mecanismos dentro do ambiente do processo. Mas esse ambiente, né, que ele trata dessa justiça cooperativa, e ele trata aquilo que o Capelletti fala de justiça coexistencial, ele trata exatamente esse ambiente em que as partes, elas podem assumir essa ideia de trabalhar essa justiça e de aproximar essa justiça de acordo com a sua necessidade ou o seu problema social, de acordo com o tipo de resposta, o tipo de instituição, o tipo de procedimento que se adeque a esse objeto, a esse problema, a essa necessidade que é trazido, e também de ajustar o impacto que essa resposta vai ter naquela necessidade, naquele ambiente social, né? Então, eu consigo ir modulando e eu consigo ir trabalhando. Vocês já pensaram levar uma demanda para o judiciário, por exemplo, na área de família, e exigir que ele dê uma resposta? Ele vai dar a resposta do joguinho de Atari dentro daquilo que a lei determina. Mas não necessariamente ela vai ser satisfatória, por isso que ele vai, então vou jogar lá para a mediação, porque a mediação permite que eu traga todas essas demandas e crie soluções que nem sempre estão na lei. Quando eu levo uma questão, por exemplo, de troca de tecnologia que exige segredo, e eu chego no judiciário, mas eu posso, segredo de justiça, tudo bem, eu posso pedir sigilo, mas será que esse juiz está preparado? Ou ele vai decidir com pouco preparo que ele tem, porque ele também não é, né, não existe essa demanda, para que ele seja juiz, e aliás nem precisa, porque ele vai decidir outras situações, e por que ele tem que ser especialista nessa questão, e aí ele vai a duras penas, né? Às vezes o advogado vai chegar com um livrinho para ele explicando como é que funciona o objeto daquele litígio, que ele não faz ideia daquilo, como é que funciona, e dá de presente para ele, para que ele entenda do que é que está sendo trabalhado, né? Tem uma história aqui em Londrina, estava se discutindo o contrato de transporte coletivo, e o juiz mandava, diga à empresa, diga o poder público, diga à empresa, diga o poder público. Aí o advogado da CMTU foi lá e falou, escuta, o que o senhor quer que eu diga? Porque eu já disse tudo que eu tinha para dizer, eu não estou entendendo, o que está faltando? Ele falou, não, eu não entendo nada do contrato, vai me explicando como é que funciona para eu poder decidir. Então, veja bem, esse juiz tinha que saber daquilo? Não, né? Mas talvez dar de presente para ele como é que funcionam esses contratos administrativos, principalmente como é que funcionava a questão do equilíbrio financeiro do preço da passagem. E ele dizia, eu não entendo disso, como é que eu vou entender? Né? Mas então eu vou chamar um auxiliar, eu vou chamar... O quanto isso custa do ponto de vista do processo para quem está esperando aquela decisão, né? Então, quando eu pego uma situação mais complexa e eu levo, por exemplo, para uma arbitragem, eu consigo uma decisão mais rápida, mais apropriada àquela questão, porque eu tenho alguém que entende daquela questão. Não é por nada que eu vejo, né? Então,
a arbitragem, ela vai saindo desses contratos mercantis e ela vai alçando voos, né? Então, eu tenho lá, com todas as críticas que podem ser feitas, é um outro objeto, depois a gente pode discutir só essa questão desse contrato, né? Que é a possibilidade de utilização da arbitragem para os contratos de trabalho, né? Que é a reforma trabalhista. Depois a Lei Pelé, que alguns vão dizer, não, eles são contraditórios. A gente poderia fazer aqui um paralelo e dizer, não são contraditórios, né? Estão trabalhando relações distintas e que podem até ser complementares, vão criar aí a ideia de requisitos para a utilização da arbitragem. Como é que eu vou usar essa arbitragem, né? Aliás, a Lei Pelé, ela acaba sendo utilizada pela Câmara de Arbitragem, que não é uma Câmara de Arbitragem, mas a Câmara da CBF, e que se discute se ela é uma Câmara de Arbitragem ou não. Eu tenho aqui as minhas dúvidas, eu acho que ela não é, mas enfim, ela tem trabalhado dessa forma, né? E ela trabalha exatamente esses contratos, que é o contrato do atleta profissional, jogador de futebol, né? E eu tenho a possibilidade de utilização nas relações de trabalho, que são relações altamente complexas e que vão demandar uma solução ágil. Eu vou usar nos contratos da administração pública, né? E aí, através de toda uma discussão, na reforma da lei, eu trago a possibilidade expressa, e agora a lei de licitação, ela traz lá no artigo 151, 52, 53, 151, 152, 153, 154, essa ideia de utilização desses mecanismos. E o que é interessante, ele diz, a utilização dos mecanismos alternativos, e aí ele fala em especial, porque ele deixa em aberto, né? Porque a gente costuma falar desses mecanismos como se fossem só eles, e na realidade eu tenho aí um mundo à parte. E quando ele diz, eu vou utilizar esses mecanismos, né, ele está trabalhando exatamente com a ideia de investimentos internacionais, ele está trabalhando com a redução do custo desses contratos, e ele está trabalhando com a complexidade desses contratos, mas ele está trabalhando principalmente com uma mudança, que é a ideia do que é interesse público e do que é que gira em torno do interesse público e essa ideia de disponibilidade. É uma revolução do ponto de vista do direito administrativo, é uma revolução do ponto de vista do direito do trabalho, né? Eu tenho a decisão da Nancy, né, no Superior Tribunal de Justiça, da ministra, onde ela traz a possibilidade da utilização nos contratos de franquia, e ela vai falar dos contratos de adesão. Existia muita discussão, e ela diz, olha, eu vou poder aplicar, e ela, né, e em um determinado momento, eu tenho decisões que vão apontar para o direito consumidor. Aí o pessoal do direito consumidor fala, não, eu não posso usar arbitragem do direito consumidor. Eu digo, por que eu não posso usar arbitragem para o direito consumidor? Né? Aliás, se eu pegar o sistema dos PROCONs, que hoje são subutilizados e acabam criando uma situação em que eu vou para o PROCON, depois eu vou para a mediação no processo, e aí depois eu vou para o processo, quer dizer, coitado desse consumidor, é uma maratona, né? Ele não resolve no PROCON, ele não resolve na mediação, e ele tem que aguardar depois 4, 5 anos para uma decisão no judiciário. Presta atenção, gente. Se você tem uma situação de consumo, você quer que resolva a sua situação de consumo. Você não quer ficar preso nessas estruturas, né, do Estado, nessas estruturas. Então, por que o PROCON, que é uma estrutura, até certo ponto, na minha perspectiva, isenta, não poderia fazer esse tipo de trabalho e atuar como árbitro nessas questões e trazer uma decisão efetiva? Eu tenho uma estrutura montada, por que é que eu não posso, então, ampliar e tornar? Lembra que eu falei do pipoqueiro? Então, eu não preciso de uma Camarb, eu não preciso de uma CCI para decidir essa questão de consumo, mas eu posso estruturar o PROCON para que ele decida essa relação de consumo. Eu estou falando da mesma arbitragem? Não. Eu estou falando do mesmo instituto, eu estou falando das mesmas bases principiológicas, mas eu estou falando de tratar, a partir dessa flexibilidade que o instituto tem e que é a característica dele, o tratamento desses conflitos que são tão distintos. Então, eu vou adequar, e a lei de licitação ela vai dizer da ideia de publicidade, da forma como eu trato. Então, eu vou adequar aos contratos da administração pública, eu vou adequar aos contratos trabalhistas, eu vou adequar aos contratos de consumo,
Ou seja, eu vou adequar o procedimento, a escolha do árbitro, a escolha da lei aplicável de acordo com o tipo de conflito que vai ser trazido. Então, quando a gente fala de arbitragem e a ideia de atender e solucionar conflitos, eu estou falando dentro de um ambiente altamente adaptável, em que há a possibilidade de eu construir a partir da ideia de autonomia, e naqueles ambientes onde existe uma restrição de autonomia, criar estruturas para que eu possa atender a essas demandas, né? Se a gente for para o sistema europeu, o europeu vai lançar todas, vai dar a prevalência do uso da arbitragem na solução das relações de consumo. No Brasil, a maior parte dos que trabalham com relação de consumo vão falar em hipótese nenhuma, né? Porque eu vou estabelecendo parâmetros para lidar com esse mesmo instituto a partir dessa principiologia básica, né, que vocês já estudaram, está lá prevista na lei, mas amoldando esse instituto às características desses objetos que vão sendo trazidos. Então, ele não existe uma arbitragem, mas existem várias arbitragens, e que vão ser trabalhadas dentro dos seus diversos contextos. Existe uma arbitragem internacional? Não. Existe arbitragem que vai trabalhar, por exemplo, o caso do pessoal que no comércio de algodão, quem trabalha com o comércio de brinquedos, quem trabalha com o comércio de grãos, né? Então, cada um deles tem as suas características, as suas associações, que vão amoldar esses procedimentos e as questões éticas de acordo com as características. A arbitragem administrativa, ela é igual? Não, ela vai se amoldar àquelas realidades que estão ali estabelecidas, né? Então, eu tenho vários tipos de arbitragem em diversos contextos distintos que vão ter como ponto de partida esse instituto que tem essas bases principiológicas estabelecidas na lei de arbitragem. Então, quando alguém tenta dizer para mim, olha, a arbitragem, ela não é jurisdição, e a arbitragem, ela não ou se eu for trabalhar como jurisdição, eu tenho que trabalhar a partir do processo, eu diria duas coisas. A arbitragem é jurisdição, mas a arbitragem não é processo. Então, eu não posso importar. E exatamente porque ela não é processo, é que eu posso flexibilizar essa utilização. Aí alguém pergunta para mim, mas eu não tenho aqueles mecanismos, né, hoje previstos, que é a possibilidade de eu estabelecer, né, e flexibilizar o processo? Aí eu pergunto para quem trabalha dentro do judiciário ou para quem advoga, será que o judiciário tem estrutura para o negócio jurídico processual? Será que ele conseguiria se adequar, o juiz, as estruturas, as secretarias, elas conseguiriam se adequar para para uma flexibilização do processo num nível mais extremado? Então, eu diria, quem quer flexibilizar o processo é um forte cliente para trabalhar com a arbitragem, né? Então, quando a gente pensar em arbitragem, eu confesso que bastante temerosa, né, sobre o que eu falaria para vocês. Eu diria, a arbitragem está dentro de um contexto muito maior do que esse contexto que a gente costuma pensar e do contexto do Código de Processo Civil, e ela traz uma possibilidade de moldar a solução aos conflitos trazidos que a estrutura do judiciário não nos permite. Agora, cabe a arbitragem, cabe o judiciário, cabe a mediação ou cabe a conciliação? Na realidade, o profissional do direito tem que entender cada um desses instrumentos para escolher aquele que é mais adequado ou qual tipo de arbitragem é mais adequado para o conflito que é trazido para ele, né? E dentro disso vão surgir uma série de questões, já estou finalizando, né? Vai surgir, por exemplo, dentro da questão ética, a questão, né, do comportamento do árbitro, e aí eu tenho, de novo, os padrões internacionais, né? Vai surgir a questão do financiamento da arbitragem e o custo da arbitragem, e aí como é que funcionam os padrões éticos em relação a quem financia a arbitragem. Vai surgir a questão da autonomia da vontade e do contrato que vai determinar, vai surgir a questão da aplicação da lei,
né, tanto da lei processual quanto da lei material, naquele conflito que ali é trazido, e quais são os limites para a escolha dessa lei, né? E aí a ideia do limite internacional ou do limite interno, quem são essas partes presentes, e aí eu tenho uma série de desdobramentos. Então eu diria que hoje a gente teria um curso de direito só para trabalhar o que é a arbitragem e como é que ela pode ser construída dentro de um sistema como o nosso. Espero ter contribuído com vocês, né, e fico à disposição. Zé Miguel, obrigado de novo. Tânia, muito obrigado. Foi assim, não foi uma palestra, foi uma aula magna, com a um só tempo, expondo o assunto, não só fazendo um resgate histórico, embora de uma história recente e à luz do contexto brasileiro, sobre a perspectiva do direito internacional, a prática no âmbito internacional, chegando até a nova lei de licitações, né, esse tema, como, por exemplo, eu sei que você já escreveu a respeito, né, mas um assunto que para muita gente é coisa absolutamente nova, né, o Comitê de Resolução de Disputas. Eu tenho visto muita gente perguntando o que é isso, né? Então isso revela como a gente tem estudado pouco ou quase nada dos meios alternativos ou meios adequados de solução de conflitos, o que seja. Eu vou pedir para quem quiser fazer pergunta, colocar, anotar ali, levantar a mão. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para a Tânia. Na verdade, é a sua opinião que eu gostaria de ver, Tânia, sobre esse tema. Está em discussão agora um projeto de lei no Congresso Nacional, lá no Senado, que é chamado de desjudicialização da execução. Esse projeto na verdade ele impõe que as execuções sejam realizadas pelo tabelião, que vai ser o agente de execução. Daí isso é chamado de desjudicialização da execução. Bom, o projeto é uma coisa, a gente pode discutir muita coisa em torno do projeto, se ele é bom ou se ele é ruim, mas o que eu achei curioso é que ele foi recebido com muito menos críticas do que eu esperava que ele viesse a ser recebido. Bom, mas eu queria usar esse tema apenas como um argumento, por assim dizer, para uma outra pergunta. Ora, se o tabelião, que embora ele esteja ligado ao aparato estatal, ele não é do órgão jurisdicional, não integra o órgão jurisdicional, no direito brasileiro pelo menos. Se ele poderá ser aprovado esse projeto de lei, praticar atos executivos, isso não seria inconstitucional para muita gente? Ora, o que me impede, né, eu ou a minha empresa, de celebrar com outra empresa uma cláusula arbitral, uma cláusula compromissória, estabelecendo que atos executivos também serão realizados por árbitro? Por exemplo, hoje a gente vê aquela ideia ainda muito presente no sentido de que o árbitro não realiza execução. Mas eu não poderia celebrar uma convenção nesse sentido, né? Ou seja, admitir que, seja que o árbitro execute suas próprias decisões, ou eu posso convencionar que a execução de um título extrajudicial, um instrumento contratual, por exemplo, eu posso contemplar ali nesse instrumento, eu posso prever, né, numa cláusula arbitral, que o árbitro vai resolver a lide, saber se há débito ou não, etc., a lide sob o ponto de vista da existência do débito, mas ele também poderá praticar atos executivos. Então essa é uma discussão, por assim dizer, que retornou, vamos dizer, a partir desse projeto. O que você acha? Você chegou a pensar alguma coisa sobre esse problema, à luz desse projeto? O que você pensa a respeito? Eu, na realidade, não estudei o projeto, né? Eu tomei conhecimento dele, estou com ele aqui para estudar, mas eu não fiz um estudo sobre ele. Por que a minha curiosidade? Porque quando saiu a lei de arbitragem, exatamente a discussão era essa. Nós estamos promovendo uma mudança cultural. Então, nós temos aí toda a ideia de jurisdição, menos a execução. Então, eu retirei a ideia da execução das mãos do árbitro e mantive a ideia de força nas mãos do Estado, né? Só que, mesmo para eu falar da execução, eu posso levar a execução até um certo ponto, né, sem essa ideia de utilização propriamente da força dentro do contexto da retirada do bem, etc. Então, desde o início, já se discutia que uma segunda fase na implantação da arbitragem seria a discussão
da execução extrajudicial que seria entregue ao árbitro, dentro de determinados parâmetros. Eu não sei te dizer se esse projeto de lei, ele está dentro daquela proposta inicial, que é de mais de 20 anos atrás, que ela já trazia essa ideia, de iniciar, porque havia uma discussão da constitucionalidade, então a primeira proposta era mudar o quadro legal, conseguir a ideia, né, de tratamento a partir da ideia de constitucionalidade da lei, que isso veio a se efetivar, e a partir dessa mudança cultural se estabelecer a implantação da execução extrajudicial. Eu só não sei se essa base, que era exatamente essa, de se entregar ao árbitro a prática de determinados atos voltados a essa ideia de efetividade das suas decisões, se ela se encontra dentro desse projeto de lei. Eu realmente não analisei com base naquela postura lá. Mas, desde o início, essa era a proposta, né? Que em um determinado momento eu promovesse mais uma mudança dentro do padrão legislativo e dentro do padrão cultural e fizesse essa entrega. É claro que toda essa ideia, tanto do árbitro juiz, quanto do árbitro que vai empregar a ideia de condução da execução, né? Então, ou seja, eu entrego a ele mais um elemento dentro da ideia da jurisdição, ela vai ficar sempre restrita à possibilidade de rever esses atos se ele ultrapassar aqueles parâmetros que estão ali colocados. Então, eu falo, olha, se eu tenho o árbitro juiz, o devido processo legal. Se esse árbitro juiz vai ser entregue a ele a ideia da execução, então eu tenho determinados parâmetros, e a partir daqueles parâmetros ali estabelecidos, eu tenho a atuação do Estado. Então, o Estado, ele sempre vem de forma subsidiária. Eu não retiro do Estado a possibilidade de intervir sempre que ele passa desses limites que estão estabelecidos na lei. Então, na realidade, essa proposta, ela complementa aquilo que já era inicialmente, né, a ideia há mais de 20 anos atrás. Não sei se eu respondi a tua questão. Respondeu sim. Mais uma vez, obrigado, Tânia. Para eu não ficar monopolizando aqui, o Gilberto, professor Gilberto, que foi nosso egresso do mestrado, é lá do Mato Grosso do Sul, foi meu orientando, baita professor, uma pessoa querida demais. Gilberto, seja bem-vindo, fique à vontade aí. Obrigado, professor José Miguel Garcia Medina, meu querido orientador e professor, saudade das suas aulas, das aulas daí do mestrado, sempre me bate um remember das nossas aulas aí, das nossas discussões, nossos debates. Professor Celso, cumprimentar todos os participantes e cumprimentar a nossa professora Tânia. Obrigado pelas palavras, pela palestra, né, excelentes observações sobre o tema. Professor Medina me orientou na minha dissertação. Um dos pontos que eu tratei na minha dissertação foi exatamente os meios adequados de solução de conflitos dentro da justiça multiportas, que o nosso Código de Processo Civil de 2015 trouxe, e junto com uma ideia de fuga da litigiosidade e a busca pela pacificação social do conflito, né? Não só pacificação judicial, mas a pacificação social desse conflito. E, logicamente, que já desde antes, na verdade, do Código de 2015, nós estamos passando aí por um fenômeno que a gente chama aí de extrajudicialização dos procedimentos, e, logicamente, que a mediação, a conciliação e a arbitragem estão aí dentro desse fenômeno juntamente aí com a extrajudicialização dos procedimentos, como o divórcio, o inventário, e por aí vai, o uso capião, e por aí vai. E aí vem duas perguntas. Uma pergunta era essa questão da execução que o professor já fez, e as outras duas perguntas estão relacionadas a exatamente duas situações que eu entendo importantes. Primeiro, como fazer ou como estimular, ou como tentar convencer os escritórios de advocacia a trabalhar com a arbitragem, com a conciliação extrajudicial, com a mediação extrajudicial, a fim de evitar que o conflito chegue no judiciário e que essa mediação ou essa conciliação sejam feitos no judiciário.
né? Ou seja, buscar essa solução do conflito antes do negócio chegar às portas do judiciário, que a gente sabe já, né, estão lá abarrotados de ações que muitas vezes, na verdade, vamos colocar aí, um dos maiores litigantes que nós temos são exatamente as grandes empresas, os grandes bancos e o Estado, né? E a segunda pergunta vivemos aí no tempo de pandemia, inclusive nós estamos nesse evento graças a uma pandemia, né, que possibilitou aí, em outros aspectos positivos, essa proximidade que nós podemos ter aí, mesmo estando longe. Mas qual seria a importância da arbitragem em tempos de pandemia, dentro de soluções de conflitos que nós estamos visualizando no campo, principalmente contratual, vamos dizer assim? Gilberto, obrigada, né? É um tema extremamente interessante. Realmente a gente está dentro de um ambiente em que a ideia, né, de se trabalhar fora dessa estrutura do judiciário, ela tem imperado e todas as modificações vêm vindo nesse sentido, né? Que aquela primeira crítica que eu dizia que se fazia, que isso é um movimento liberal, né, e que isso, na realidade, deixava de fora ou deixava desassistido o hipossuficiente, né? Eu acredito que a gente tem formas de tratar essas questões sem fazer uma crítica tão ampla e sem descartar a utilização desses mecanismos, né? Tanto que eu trabalho essa perspectiva até hoje. A primeira pergunta que você fez foi em relação ao uso desses mecanismos, né, pelas empresas, e como é que eu faria para promover, pelos advogados, pelos profissionais de direito, e como é que eu faria para promover que eles fizessem o uso desses mecanismos, né? Você entra numa discussão que o Kim Economides, não sei se você leu o trabalho dele, ele é um dos pupilos do Capelletti, né, ele participou daquele projeto, e ele continua essa pesquisa no Reino Unido. E ele chegou a uma conclusão que todos nós já chegamos aqui, mas a partir da pesquisa que ele fez, que é a ideia da cultura, padrão cultural, né? Então é aquilo que a gente começava dizendo. A gente tem um padrão na cultura jurídica e a nossa formação do nosso profissional de direito é na litigância. A gente estava fazendo eu estava dando essa aula junto com o professor Ricardo Stessi há umas 2 semanas atrás. E nós começamos a perguntar na turma o que levou cada um deles a fazer o curso de Direito. Olha, porque eu vi aquele advogado lá, eu vi um filme americano que tinha o cara lá no tribunal do júri, eu cheguei e fui assistir um júri, eu cheguei lá e vi Então, sempre a característica marcante era litigância. Eu quero ser aquela pessoa que chega lá, decide, fala, põe a mão na mesa. Então, a característica, né, o imaginário coletivo do profissional de direito é esse litigante. E a gente forma esse profissional de direito, que é esse profissional de litigante. Porque o que é o processo? O processo é tese, antitese, decisão. Isso é processo. Tá? A arbitragem tem tese, antitese, decisão? Tem, mas nesse contorno eu posso ter uma série de senões que vão sendo trabalhados, mas ainda é tese, antitese, decisão. É a adjudicação. É o que vai assemelhar o processo da arbitragem. Os dois são adjudicação. Os demais mecanismos têm essa facilidade de tratar, mas de tratar mais profundamente essas questões, porque elas envolvem uma série de outras situações. Mas tudo isso é cultura. Quando eu crio um curso de direito, em que eu tenho uma disciplina de processo, que é trabalhado em 2 anos e meio, 3, estudando o Código de Processo Civil, e eu dou um semestre de meios alternativos ou meios adequados, né? O que você viu? Enquanto a disciplina de processo tem no semestre 120 horas, a de meios alternativos tem 68. Quem que estudou mais? Né? Então, veja bem, eu mal passo por informar ao meu aluno de direito o que são esses procedimentos. Formar, nem pensar. Né? Quando você tem projetos que estudam esses mecanismos, ou que trazem para as competições, etc., um segmento desses alunos vão estudar esses mecanismos. São esses que vão fazer o diferencial.
novamente eu volto para a comissão da OAB, né? E falando sobre isso, a minha tese, ela dizia exatamente, eu preciso de uma política pública. Hoje eu tenho uma política pública do Judiciário, do Ministério Público, mas não uma política pública de Estado no sentido de implementação desses mecanismos. Então eu tenho um segmento disso, né? Então, já é um caminho, mas eu precisaria de uma política pública muito mais abrangente, né? A ideia da política pública que envolve a ideia de Estado, ela tem uma abrangência maior, que isso nós não temos no Brasil hoje, para esses mecanismos. Mas a gente está começando a mudar essa proposta na perspectiva do profissional de direito. Já é um grande caminho. Por quê? Porque esse profissional de direito que vai ter que entender isso e vender para o seu cliente. O problema é que o meu profissional de direito não sabe. E aí, se eu não sei muito bem o que é mediação, se eu não sei muito bem o que é conciliação, eu acho que a conciliação é aquela lá do juiz trabalhista que chega e diz para mim assim, se você não fizer o acordo, eu vou julgar dessa forma. Isso não é conciliação. Isso é coação, certo? Ou, né, que é o que comumente a gente, né, olha, se você não fizer isso, você vai perder aqui, isso não é conciliação, né? Então, o que acontece? Se eu não sei o que é conciliação, se eu não sei o que é mediação, se eu não sei o que é arbitragem, mas eu sei o que é processo, porque eu estudei processo. Posso não saber tão bem assim, mas eu sei mais do que eu sei o restante. O que eu vou escolher? Qual é a minha zona de conforto? É o processo. Quando eu for falar para a pessoa que me procurou, é óbvio que o tratamento que eu vou dar para o processo, ele vai ser muito mais satisfatório aos olhos do meu cliente do que os demais. E muitas vezes eu sequer não vou me aventurar por esses caminhos, porque eu não domino. Como é que eu vou entrar em algo que eu não sei? Então, se eu não mudar a forma como eu ensino direito, eu não mudo a forma como eu faço gestão de conflitos. Então, por isso que eu disse, o Código de Processo, ele muda completamente o contexto do que é a gestão de conflitos no Brasil. Mas eu ainda continuo estudando gestão de conflitos a partir do processo judicial. E o restante, ele é quase perfumaria jurídica. Só que é essa perfumaria que é, na realidade, o profissional do futuro. Então, às vezes, eu me pergunto, que profissional é esse que nós estamos formando? Porque daqui a alguns anos, esse profissional vai falar, poxa vida, como é que eu vou gerir esse conflito? Né? E isso acaba levando a uma situação, daí se perguntou das grandes empresas. E essas grandes empresas, realmente, elas vão fazer uma análise econômica. Esse conflito, ele compensa para mim fazer um acordo? Ou compensa, porque se eu fizer um acordo, pode ser que várias pessoas também queiram o seu direito. Se eu não fizer um acordo e for para o judiciário, eu vou demorar 5, 6, 7 anos. E aí eu desestimulo os demais a solidão. Então, se você pega TV por assinatura, telefonia, companhias aéreas e por aí vai, companhia de seguro, é a estratégia delas. Porque, do ponto de vista da análise econômica, é mais negócio não fazer o acordo. Aí é que eu digo, se eu entrar com o PROCON, que hoje chama, o cara chega, não tem caminho, eu perco tempo aqui, perco tempo lá, né? Se eu chegar, a Anatel ainda consegue fazer algum trabalho, porque se elas não fazem, a Anatel multa, certo? Mas aí você tem que ligar para a Anatel coagir a empresa a resolver o teu problema. Então, olha, se você conhece aquilo dá trabalho, você imagina o cara que não conhece. Então, eu digo, olha, se eu estruturar, instrumentalizar o PROCON, ele consegue romper esse sistema, porque ele consegue agir aonde hoje, do ponto de vista da análise econômica dessa relação dessa empresa com o seu consumidor, para ela é vantagem deixar que isso siga e vá para o judiciário e desestimular que você acione a empresa. Né? Então, você romperia. Então, é ruim a arbitragem aí? É ruim a mediação, a conciliação? Ela promove um ganho. Então, eu tenho que começar a pensar um pouquinho a partir dessa perspectiva. E a outra pergunta que você me fez foi sobre a arbitragem, desculpa. A questão da arbitragem na solução de conflitos, principalmente agora em relação à pandemia. A pandemia. Então,
veja bem, a arbitragem, ela tem uma vantagem que eu não preciso que você esteja aqui, né? Se eu for fazer a mediação e a conciliação, eu ainda, né, a ideia do Online Dispute Resolution, então eu vou usar os mecanismos e vou fazer. É claro que cria uma série de dificuldades, porque esse olho no olho, agora você está bem na minha frente aqui, eu estou olhando para você, né? Então, se eu quiser prestar um pouco mais atenção na tua expressão facial, na tua expressão corporal, eu vou colocar você maior na tela e vou conseguir prestar atenção. Mas eu consigo fazer aquilo que pessoalmente, eu consigo perceber aquilo que pessoalmente eu consigo? Não, né? Então, se você for parar para pensar que na linguagem, aquilo que você expressa na linguagem falada, eu não vou lembrar os percentuais aqui, mas ele corresponde, se não me engano, 5, 7%, o restante, ele vem do tom da sua voz, ele vem da sua expressão facial, da sua expressão corporal, é aí que eu entendo o que o outro fala. Então, o que a gente perde nessa telinha é muito grande. É claro que eu estou ganhando em distância, eu estou participando, então tem outras coisas, né? Mas o Medina falou, faz 15 anos que eu não vejo, né? Então, eu estou vendo ele aqui, mas eu ainda continuo há 15 anos que eu não vejo, né? A gente está conversando aqui pela telinha. Facilita um monte, mas não é a mesma coisa. Então, quando eu vou fazer uma mediação, uma conciliação, se torna mais difícil, mas não é impossível. Tá? Então, quem tem a prática desses mecanismos, principalmente consegue fazer. Agora, se eu for fazer uma arbitragem, eu reduzo ainda mais, porque a necessidade das partes na arbitragem, de forma presencial, ela é extremamente reduzida. E, às vezes, eu preciso ouvir um depoimento. Mas no depoimento, não necessariamente eu preciso dessa percepção da verdade ou inverdade, ou dessa conotação do contexto no qual a pessoa está prestando seu depoimento. Eu preciso trazer os fatos, ou corroborar os fatos que foram trazidos para a arbitragem. Então, eu posso fazer isso dentro desse mecanismo virtual com toda a facilidade que eu faria no ambiente presencial. Aliás, muitas arbitragens são feitas assim. Elas são feitas dessa forma e, em determinado momento, os árbitros se reuniam para fazer o fechamento, que pode ser feito pela via online. Então, para a arbitragem, não há prejuízo algum, muito pelo contrário, eu facilito e eu crio um ambiente em que, nos contratos que estão aí celebrados, eu tenho uma facilidade de resolver mais rapidamente esses contratos. O que eu preciso resolver aí, eu vou dizer para você, quem são essas pessoas treinadas para fazer esse tipo de contrato, e principalmente, se a gente falar em tempos de pandemia, eu vou falar em todo tipo de contrato. E aí eu tenho que prestar atenção no custo dessa arbitragem, porque um árbitro, principalmente um árbitro que saiba o que ele está fazendo, ele não é barato, né? Então, eu tenho que ter uma estrutura que tenha árbitros treinados, mas que sejam acessíveis para todo tipo de contrato. Aí a gente cai naquilo que eu dizia, serve para qualquer situação, mas eu preciso adequar para que eu seja atendido. Mas uma coisa eu não posso deixar de lado, o treinamento desse árbitro. O árbitro pode ter qualquer atividade por função, mas ele tem que saber conduzir uma arbitragem. Por isso que a gente fala assim, olha, mas eu posso ter um árbitro, por exemplo, que é um médico? Posso. Mas daí a gente sugere o seguinte, nunca ser um juízo único, mas sem colegiado. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de trazer um profissional de direito que vai contribuir para que ela alcance a sua efetividade. Mas sempre treinamento. A grande palavra, a grande sacada em tudo que você trouxe aí para mim é formação. Muito bom, excepcional. Tânia, enquanto você falava, eu me coloquei nessa condição a que você se referiu. Eu sou de uma geração em que, eu fiz faculdade, eu me formei antes da lei de arbitragem. Então, a atividade arbitral sempre foi vista como algo esquisito, né? Dependia de homologação por um juiz estatal e etc. e tal, né? Hoje, o que tem acontecido no meu caso?
cada vez mais aparecem os empresários, os clientes, etc., com questões interessantíssimas envolvendo a arbitragem, seja na contratação que estão fazendo, seja para elaborar um parecer, se é necessária intervenção do judiciário ou não, ou para acompanhar o próprio processo arbitral, vamos chamar assim. É uma realidade que vai acabar se impondo. Ou, dependendo da perspectiva, a gente pode também enxergar isso de uma outra maneira. Eu tenho visto que os locais, no sentido assim de contratos, em que há maior quantidade, ou a gente vê de maneira mais expressiva, a convenção de arbitragem, são contratos de valor elevado, ou que tem um grau de refinamento muito grande no negócio, etc. Eu vou usar uma palavra bem grosseira, seria, aspas, o filé mignon da advocacia, vamos chamar assim. Então, o que muita gente, às vezes a gente fala assim, mas não tem arbitragem. Tem, é que muitas vezes a gente não vê, elas estão acontecendo, né? As decisões arbitrais estão surgindo. Para a gente ter um sintoma disso, basta ver a quantidade de litígios que há em execução de sentença arbitral que vão ao judiciário, né? Então, a lide aparece na execução, que daí vai para a justiça estatal. Tânia, muito obrigado mesmo. Olha, excepcional. Sim, a Aline também pediu a palavra. Tem mais um tempinho, Tânia? Sim. Ô, Aline, pode perguntar. Na realidade, eu tinha uma outra reunião que eu tinha falado para você, eles tinham trocado o horário, então eu desmarquei, eu falei, deixa à tarde, aí eu tenho reunião às 7 da noite só, pode ficar tranquilo. Não, beleza, a gente só não pode ir muito longe que o professor Rubem, professor da Espanha, já está aqui na sala, eu só não estou vendo a figura dele, mas eu sei que ele está na sala. Não, o meu apontamento é bem rapidinho, professor. Pode falar, Aline, pode falar, então, Aline. Eu queria uma opinião da professora Tânia. Muito obrigada pela palestra, eu adorei. Eu fiquei pensando na aplicação da arbitragem na área de direito de família e quais seriam as limitações. Aí me veio o questionamento em relação aos incapazes e principalmente assim, uma pessoa que em vida, ela determina que o inventário dela, qualquer discussão relativa ao inventário fosse por meio da arbitragem. Como ficaria a questão dos herdeiros, se caso um dos herdeiros quisesse, por exemplo, que a discussão fosse pelo meio judiciário? Qual que é a sua opinião, professora? Nunca pensei na questão da herança, né? Mas aí a ideia de disposição de última vontade ficaria a prevalência da disposição de última vontade. Em relação à utilização na ideia, você falou da dissolução do casamento, né? Não, o meu questionamento primeiro veio questão de incapaz, né? Se o representante poderia assinar pelo incapaz, mas aí já tem a questão do MP ser chamado ao processo, daí na arbitragem não tem como. Na realidade, os incapazes, a lei de arbitragem diz, podem contratar, né? Contratar arbitragem, pessoas capazes. Então, ele não fala no incapaz. Então, sim, eu não tenho a possibilidade de suprir essa vontade do incapaz. Ele não está habilitado a contratar arbitragem, né? Algumas pessoas me perguntam como é que se eu poderia, né? Então, assim, apesar da lei dizer, eu não posso usar para o estado das pessoas, por isso que você começou a falar ali, eu digo o seguinte, quando eu falo, por exemplo, numa relação do casamento, e eu tenho hoje bem distinto o que é o vínculo matrimonial, o que é a relação dos filhos, o que é o patrimônio, e eu posso dissolver o vínculo matrimonial e continuar discutindo o patrimônio, e eu posso, inclusive, discutir isso extrajudicialmente, acho que foi o Gilberto que trouxe isso, por que é que eu não posso discutir isso via arbitragem? Mas aí, se você disser isso para um juiz, ele tem, né, ele cria um preconceito muito grande. Muito. Se você falar isso para o pessoal dos cartórios, nossa, eles têm uma decisão hoje que diz que não pode, em hipótese nenhuma. Eu começo a questionar, eles jamais me responderam, né? Então, eu posso ir ao cartório, dissolver o casamento e resolver a questão patrimonial. Certo? Eu posso separar os objetos, mas eu não posso dissolver a minha sociedade em relação aos meus patrimônios, ao meu patrimônio, construído na constância do casamento, mediante a minha vontade na arbitragem. Né? Então, mas são questões, né, que ainda, né, não entro muito nessa esfera. Na área de família, eu gosto de falar de mediação, que eu acho que é mais apropriado.
né? Mas você está num ambiente em que, se eu tratar do incapaz, a lei exclui a possibilidade, né? E se eu tratar de situações em que eu dependa da manifestação do Ministério Público, eu também saio da ideia de capacidade. A capacidade é sempre aquela em que eu não, pelo menos a da lei de arbitragem, é aquela em que eu não preciso de nenhum tipo de assistência. Essa é aquela que a lei de arbitragem autoriza. Bom, obrigada, professora. Muito obrigado, Tânia. Alô, estou vendo aqui, está aparecendo? Ah, sim. Muito obrigado, Tânia. Mais uma vez, olha, que brilhante exposição. Eu gostei demais, aprendi demais com a sua exposição. Interessantíssima. Os debates também que a gente teve aqui, as perguntas também interessantíssimas. Agradeço muito, espero que a gente possa ouvir você mais vezes no futuro, porque nós aqui, professores e alunos do programa de mestrado na Unipar, certamente temos muito a aprender com você. Obrigado, Tânia. Eu que agradeço, Zé Miguel, é um prazer estar aqui de volta, né, de volta que eu digo, participando. A gente, de vez em quando, participava de alguns eventos e eu encontrava com ele pelo meio do caminho. Então, prazer a gente conseguir se encontrar dessa forma, ainda que virtual, e fico à disposição. Agradecer ao professor Celso, né, e espero encontrá-los aqui em Londrina mais vezes, e que a gente possa fazer essa interação que a gente vinha fazendo, né, professor Celso? E com certeza. A gente possa ter essa interação. Foi um prazer estar com vocês. Tânia, eu convido você a prosseguir conosco. Eu sei do que você tem seus afazeres e a gente compreende se você tiver que se ausentar, tá bom?